rap. Rap é poesia. Rap social. 1973 foi com certeza um ano muito importante para a cultura hip hop. DJ Kool Herc faz a festa Back to School Jam e o DJ Afrika Bambaataa funda Zulu Nation, influenciado pelo acordo de paz feito pela maior gangue de Nova York, a Ghetto Brothers, que acabou inspirando o filme The Warriors. Bambaataa junta os elementos, batiza o movimento e, além da produção artística, incentiva os jovens a procurarem o conhecimento na história, matemática e na física. O refrão de sua música com James Brown, Peace, Love and Unity, simboliza bem o seu propósito social dentro do movimento. As rimas dos primeiros MCs eram focadas na apresentação do DJ, com versos engraçados com refrões que animavam a galera nas festas. Até que um dos integrantes do grupo Furious Five, do DJ Grandmaster Flash, teve a ideia de escrever uma letra sobre a realidade em sua volta. Melle Mel compõe então a música The Message, falando sobre a vida no gueto e seus problemas sociais ligados à pobreza, violência, drogas e educação. A partir daí, começa a surgir MCs e grupos mais politizados como KRS-One, Public Enemy, Paris, Disposable Heroes of Hip Hop Price e Ice Cube. Slick Rick se destaca como um grande contador de histórias. Ele quebra uma tradição de MCs com vozes graves e poderosas, influência herdada dos DJs de rádio. Na Filadélfia, da mesma forma, um rapper chamado Schooly D compõe a música PSK, What Does Mean?, um dos primeiros raps gangsters, estilo que tem uma linguagem mais de rua e crítica social. A música serve de inspiração para Ice-T escrever Six in the Morning e também vira referência para Ice Cube compor Boys in the Hood para Eazy-E. Nos anos 1990, o rap e o grafite começam a bombar no Brasil. São Paulo se destaca com uma grande quantidade de artistas influenciados pelo lado mais politizado do rap. O grafite e a pichação ganham as ruas com mensagens de crítica social contra o sistema. Oficinas de hip hop começam a rolar em escolas públicas, abrigos para menores e prisões. Surgem as primeiras ONGs, centros culturais e associações de bairros ligados ao movimento. A Casa do Hip Hop de Diadema, dirigida por Nino Brown, representante da Zulu Nation no Brasil, vira referência nacional. Rap é poesia, o lado social. Vamos nessa então, antes de iniciar esse último episódio de Rap é Poesia, dessa primeira temporada, nosso 8º capítulo, onde eu conversei com pessoas que fizeram e fazem o hip hop aqui em Porto Alegre. A gente, durante esses 8 episódios, falamos sobre os elementos do hip hop e contamos também um pouco da história do hip hop gaúcho, começando lá com a Black Music nos anos 70, e fomos contando essa história mais ou menos até ali, o início, meio dos anos 90. Nesse último episódio, a gente deu o título de ativismo no hip hop. Eu conversei com o Rafa Rafuage e também conversei com a Malu Viana. Infelizmente, depois de concedida essa entrevista, a Malu vem a falecer, ali mais ou menos 11 dias depois de conceder essa entrevista. Então, eu queria dedicar essa primeira temporada e esse último episódio, à memória da Malu, que era uma grande representante do hip hop aqui no Rio Grande do Sul. A Malu era ativista social, era também uma rapper, participava também do movimento negro, lutava também aí pela questão de gênero, lutava também pelo direito da mulher negra, por justiça, do povo negro aqui no Rio Grande do Sul. Também era conhecida nacionalmente, chegou a fazer viagens internacionais também, tratando dessas questões de ativismo social, Então, eu queria repartir um pouco com vocês a minha experiência, pessoal, com a Malu, já que eu conhecia ela a longa data, Eu conhecia a Malu antes de ela começar a cantar rap, antes de ela ser ativista, Enfim, ela já tinha, mas não estava atuando, dentro aí dos movimentos e com seus pares, Eu lembro da Malu ali no meio dos anos 90, nas festas black, de conhecer ela, de ela frequentar as festas black. Lembro de um lugar que eu encontrava muito a Malu, que era no centro da cidade aqui de Porto Alegre, na Esquina Democrática, onde se iniciou lá na Esquina Democrática nos anos 70, o movimento Black Music. Ali era um encontro da galera na Esquina Democrática, e que é na rua Borges e Medeiros, junto com a Rua dos Andradas, popular Rua da Praia.
e acabou migrando para o movimento hip hop esse ponto de encontro, né? Então na sexta-feira sempre rolava um som ali, e lembro de encontrar a Malu ali, conversar com ela, né? E ela iniciando, né, na sua carreira aí como rapper, né? Lembro do dia que ela me contou que o Mano Brown batizou o grupo dela de Flor do Gueto. Ela estava super animada, né? Porque ela começou a se aproximar dos caras Racionais, começou a criar uma amizade com os caras, e o Mano Brown, ele falou para ela que futuramente iria fazer uma música com esse nome, e acabou, né, dando esse nome para Malu, pro grupo dela, né? E depois ela começa a ser ativista social, participando aí de vários grupos, né? Então, uma pessoa muito querida, nossa, né, que a gente respeitava muito, né, uma precursora também aí, começou logo, né, a se aliar a outras meninas que já estavam no movimento, criou o grupo dela, né? Então foi uma das precursoras do hip hop também gaúcho, né? Iniciou ali uma das primeiras meninas negras também, né, a fazer um som, né, junto com as meninas da Zamp e outros grupos que já tinham naquele momento. Então a gente teve essa grande perda, né, de perder essa guerreira, essa mulher e essa nossa amiga, né? Então convido a vocês a assistirem esse último episódio com a Malu e o Rafa Rafuagem. Esse episódio fala mais sobre a parte social do hip hop. O Rafa é um cara muito importante na nossa cena aqui, né? Um cara que vem aí do início dos anos 2000 como rapper, como MC, mas também trabalha muito esse lado social. E ele fundou a Casa de Hip Hop de Esteio, também está à frente do Museu do Hip Hop aqui de Porto Alegre, que vai ser muito importante para o Rio Grande do Sul, vai ser importante para o Brasil e provavelmente até para a América Latina, né? Então, um cara que já mostrou que está preparado para fazer a gestão de um projeto desse. E então, nesse último episódio, a gente fala com o Rafa, falamos com a Malu, e quero agradecer a todos que curtiram aí essa primeira temporada do Rap é Poesia, onde a gente falou sobre os elementos do hip hop, contamos um pouco da história do hip hop gaúcho, começando lá na transição do funk pro hip hop, né, pro rap, pro R&B, e fomos aí contando essa história mais ou menos até o início, até o meio dos anos 90, né? Espero continuar uma segunda temporada. Tem muita gente importante aí que a gente acabou não conseguindo conversar, né, porque a gente teve esse número limite de 8 episódios. Eu conversei com 16 pessoas, tive 8 MCs convidados, a maioria dos episódios com dois entrevistados, né? A gente, alguns não puderam comparecer, como o Grandmaster News, que é um cara super importante para nossa cena, um dos primeiros, o primeiro MC aqui da cidade, foi convidado, mas tivemos ali não conseguiu coincidir com seus compromissos. Mano Ox foi outro cara importante que foi convidado, não conseguiu também coincidir, mas provavelmente numa nova temporada, numa segunda temporada, vamos bater o papo com esses caras que são importantes, entre outras pessoas muito importantes, né? A gente também teve uma perda ali praticamente, né, no mesmo dia que a Malu faleceu, foi do Ted, né? O Ted Borges, que era dançarino, né, que era um b-boy muito importante aqui na cidade, também meu amigo pessoal desde os anos 80, também veio a falecer. O Ted foi convidado para participar também do Rap é Poesia, infelizmente não conseguiu aí participar, mas um grande amigo aí que acabou falecendo aos 50 anos, né, fazia parte do Hackers, foi MC, foi DJ, mas tinha um foco na dança, né, um cara super importante para nossa cultura aqui também. Quero lembrar a memória aí do Ted, um grande amigo que inclusive em 2019 eu fiz o espetáculo O Terceiro Mundo Contra-Ataca, falando sobre a minha carreira na música e na comunicação, e o Ted me acompanhou ali cantando, dançando junto com o DJ Thiago. Então, curtam aí esse último episódio. Quero agradecer a toda a equipe aí que participou, a galera da Acorde, da produtora Acorde, da Catarse, também a La Movida Cultural, que fez a produção geral desse projeto, também a Fly Audio, o Porta da Toca Studio, onde a gente gravou. Então, pessoas muito importantes aí para que esse projeto se realizasse. Claro que eu espero fazer uma segunda temporada, a gente tem que continuar essa história aí. Depois aí da segunda metade dos anos 90, tem muita coisa importante pra gente relembrar, pra gente contar pro Brasil dessa cena hip hop aqui de Porto Alegre. Ali nos anos 90 teve o início da Big House, né, onde começou ali o que viria no próximo século, virar assim uma febre na cidade, né, que a Big House formada pelo Juju, pelo Miguelzinho, onde unia
o hip hop com o skate foi uma das primeiras casas a tocar somente rap aqui em Porto Alegre, na virada ali do século XXI, mais ou menos em 2005, Porto Alegre tinha todos os dias, a gente tinha festa de rap aqui, eu tocava 6 vezes por semana, vários DJs atuando na cena, né? Foi incrível, assim, no momento onde São Paulo tava meio confusa a cena de São Paulo, né? Já fazia ali mais ou menos uma década que estava na mesma onda do rap meio gangsta, assim, e a cena aqui estava super quente, né? Com festas de rap todos os dias, shows final de semana. Foi uma época incrível que a gente tem que contar com essa galera, né? Meu parceiro Celso Polêmica teve um momento muito importante, produziu o show dos Racionais, produzia as festas na cidade, né? O Lau, o Feijão como DJ, Marcinho Bebê, contribuição de outros caras, o Malásio, por enfim, vários DJs aqui, vou acabar esquecendo, né? Mas isso é para uma segunda temporada. Falou, pessoal? Vamos curtir esse último capítulo de Rap é Poesia. E aí, um grande beijo onde estiver, Malu. Muito obrigado por ter vindo nesse planeta, Malu, feita a tua contribuição. O microfone tem voz e seu futuro nas mãos. Só dá o tom que o nosso som invade ver que vielas legítimas, a verdadeira forma de expressão. Ritmo, amor, poesia com microfone nas. Só dá o tom que o nosso som invade ver que vielas legítimas, a verdadeira forma de expressão. O microfone tem voz e seu futuro nas mãos. Só dá o tom que o nosso som invade ver que vielas legítimas, a verdadeira forma de expressão. Ritmo, amor, poesia com microfone nas. Só dá o tom que o nosso som invade ver que vielas. Se liga, irmã, se liga, irmão, esse jogo tá 0-0 e desse jeito não pode continuar. Sou flor do gueto no ar. Vamos nessa então, estamos começando o 8º e último episódio dessa temporada do Rap é Poesia. A gente tem aí para esse projeto a produção da La Movida Cultural, temos a direção de audiovisual do Billy Valdez, a cenografia fica por conta do Felipe Branco, o áudio quem está cuidando para nós aqui é nosso parceiro Bruno Klein e o Rafael Roden, temos o apoio aí do coletivo Catarse, da agência Acorde, do Porta da Toca Studio, que é esse local aqui que a gente está gravando, que é muito legal. Já gravei alguns sons e videoclipe aqui nesse estúdio e também a parceria com a Fly Audio. Temos aí também o apoio do Neto Tatu, lá na Zona Sul. Quem está procurando fazer uma tatu, procura o Neto. Eu tenho várias tatus aí do Neto. Ele tem uma equipe aí especializada em diferentes estilos de tatuagem. Procura ele lá no Instagram, @Estúdio Neto Tatu, na Avenida Cavalhada 3910, Zona Sul de Porto Alegre. E também na Zona Sul de Porto Alegre, aí temos o meu parceiro Marcos, da Hell Pilar Eletrônica, na Avenida Caí 1220, no bairro Cristal. Eu, às vezes, fico tocando lá, né? Detono o volume, queimo os alto-falantes, queimo os amplificadores. Aí o Marcos vai lá e conserta pra mim. Televisão que estraga. O Marcos, pô, muito parceiro aí, trabalhou comigo lá na TV também aí. A gente tem a tradução de sinais aí, que é feita pela Natasha, minha amiga Natasha, que tá mandando muito bem na tradução de sinais aí. Delibras, quem estiver procurando aí linguagem de sinais, aí procura Delibras aí, que é uma galera muito legal. Nesse episódio a gente vai estar falando aí sobre o rap social. E para bater esse papo comigo, eu tô aqui com a Malu Viana, que é MC, que é ativista social, que é produtora cultural. Salve, e tô com o Rafa Rafuagem, que também, né, é MC, produtor cultural, ativista social, né, e lido em diferentes áreas, mas trabalha o lado social aí dessa cultura hip hop, né. Vou começar com a Malu, claro, Ladies First, né, aí, e também que chegou primeiro nessa cena, né. Eu lembro da Malu também como uma das pioneiras, né, do rap feminino aqui no Rio Grande do Sul. Já conversei com a Carla da Zamp, também a Rose participou mandando uma rima no programa, né? Ela falou aí sobre a entrada das meninas. Tivemos outras meninas participando aqui também em outros episódios, né? Mas lembro da Malu, não sei se foi, né, Malu? Caso eu esteja errado, eu lembro de te conhecer na Esquina Democrática, eu acho. Conversando aqui com a galera, a Esquina Democrática foi um ponto de encontro ali, né? Da transição dos anos 70 para o hip hop, né? Começa com Black or White fazendo ali, depois outros caras começam a atuar ali, o Mano Délcio,
o G, o Tinga, né? Enfim, vários tocaram ali, né? O Luizinho. E eu me lembro de conhecer mais ou menos nessa cena, né, Malu? Eu acho que talvez anos 90 ali. Como é que tu entra no rap, né? Como é que o rap surge primeiro na tua vida, né? Eu não entrei riscando, nem rimando, nem grafitando. Eu entrei pelo lado social mesmo. Acho que o programa entendeu bem quem é a Malu, né? No meu caso, eu entendi o hip hop a partir dos bailes blacks. Certo. A luta da juventude da periferia por cultura, por direitos, por um centro sociocultural, social, aquilo me incomodava muito, porque que determinados bairros tinham tudo e as periferias e as comunidades não tinham nada. E ali começa o meu olhar, né, crítico. Tu morava onde nesse período? Na Alvorada. Certo. Na Alvorada. Já morei na Cruzeiro, já morei em várias quebradas, mas a Alvorada foi onde eu vivi 13 anos, 12 anos. Então, toda a minha adolescência foi ali. E o fato de olhar para isso já foi um olhar que eu acredito que seja hoje o olhar que me fez ser a rapper que eu sou hoje. Eu luto por direitos, faço serviço social por causa disso também, garantia de direitos para a periferia, para a comunidade, principalmente para as mulheres, para a juventude, para o povo preto. Então, a Esquina Democrática não era só para mim me divertir, mas também era um tambor de informação, né, que a gente não tinha mídia, né, Piá? Sim, não o tinha rádio, internet, a TV não nos dava sim. destaque, só falava mal, né? Então, automaticamente, para mim, a Esquina Democrática me forjou na luta para ser uma rapper priorizando a luta social, a luta de classe mesmo, né? Legal. E depois foi se formatando até eu definir, nos anos 90, nesse encontro com o Mano Brown, onde eu falei, eu preciso fazer um grupo de rap de Mina Preta. Né? Eu comecei sendo empreendedora de outros grupos, divulgar outros grupos, mas eu falei, eu preciso falar do jeito que eu quero falar. Então, os anos 90, para mim, foi crucial em me posicionar. O posicionamento, não ficar em cima do muro, falando só o que os outros grupos falam, mas eu, como mulher preta, como menina, né, naquela época, já trabalhava de carteira assinada. Com 14 anos, eu já estava numa empresa, numa multinacional, e aquilo me deu força também para acreditar em lutar contra o racismo, contra o preconceito, contra o machismo e a discriminação. Legal. Partiu de tudo isso aí. Sim. E tu, Rafa, eu lembro que a gente teve com o Radar lá, eu como repórter, né, falando contigo no início lá da Casa do Hip Hop de Esteio, né, cara? 2011, aquela época. E tu conseguiu um grande feito, assim, porque a gente tinha, nos anos 90, referência da Casa do Hip Hop de Diadema, né? A gente tinha até um filme que nos anos 80 do BA, o Mr. T, que ele era, não sei se vocês viram esse filme, que ele era taxista, ele tenta salvar um centro cultural em Nova York, e aquelas imagens, né, minha lá no... Depois me compartilha esse filme aí, meu. Gostei, não tô ligado, mas gostei. Legal. É um filme, né, que não é diretamente do rap, mas fala uma linguagem Deu semelhante. até uma ideia de roteiro já, mano. E eu lembro de estar lá, né, cara, eu lembro que vocês conseguiram uma verba que vocês fizeram lá, uma abaixo-assinaram, foram de porta em porta, né, garimpar, né, uma verba que era destinada para outras coisas, vocês conseguiram lá no município de vocês. Como é que é aí que tu começa a atuar? Como é que tu entra nessa do hip hop? Na verdade, é 10 anos antes, né? Aquela cena lá foi 2011, 2012, eu acho. E aí a minha história começa em 2002, né? E aí eu não tive nenhuma relação direta com o movimento hip hop, ou digamos assim, com as pessoas, né? No caso, Malu, ou quem dirá tu, ou outros que vieram antes, né? Por quê? Porque eu inicio a cultura hip hop na minha vida dentro da escola. Em Esteio mesmo. Em Esteio, cara. O professor leva um rádio, toca fita pra escola e ele bota lá um som de rap, que eu não me lembro qual era. Mas eu lembro que aquilo ali pegou, né, velho? Um professor de história, olha que louco, né? E é sempre os professores de história, né? Que tem essa prática pedagógica de levar música pra trabalhar a história e tal. E aí foi ali naquele ambiente que o rap entrou na minha vida. E aí depois eu lembro que a minha mãe trouxe um CD de uma rádio comunitária, eu acho que era a Rádio Esperança, que era daqui de Porto Alegre. E tinha uma coletânea, várias músicas, né? Sertanejo, rap, não sei o quê. E uma das músicas de rap era da Guedes, Doutor Destino. Bem na época que eles lançaram o Morro Seco, mas não me entrega em 2002. Então eu sou daqueles jovens daquele tempo que pegou, talvez, o da Guedes no seu auge, né? E aí viu aquela cena acontecer e entrou. De lá pra cá, né, cara? Essa função aconteceu em 2011 e 2012, quando a gente aprova a lei da Semana do Hip Hop de Esteio, baseado na luta de Porto Alegre, que foi aprovado acho que em 2008, né, Malu? Sim. É 2008, né? Sim.
E aí, 2012, a gente inicia. Só que como é que termina essa fita aí, Piá? Não deu muito certo, né? Por quê? Porque a gente foi pra consulta popular, da época do OP, do Orçamento Participativo. A gente fez 18 mil votos. Certo. Ou seja, 18 mil assinaturas. Sim. Que validaram a demanda da Casa do Hip Hop. E no ano seguinte, por uma tratativa política do tal secretário que estava na pasta que comandava a função do projeto, acabaram que não nos pagaram, tá ligado? Então a gente só foi ter a Casa do Hip Hop 4 anos depois, quando a Dona Flora cedeu o espaço lá pra gente fazer, né? Certo. Então eu também sou muito calejado da luta social por entender que... Mas é nesse momento que tu inicia esse teu lado mais social, 2010, cara, 2010 foi, foi essa época até que começou... então tu era um artista do rap independente. Exatamente. Eu me foi lembro nessa época dele no UTUS, né? 2005. O UTUS foi 2006. Que, digamos, 2006. eu conheço o Rafuage, foi 2005, né? E foi 2006 que projetou o nosso rap pro Brasil, né, cara? Porque ali no UTUS a gente acabava conhecendo todo mundo, né? Então, mas ali 2010 pra frente foi quando inicia essa minha transição também de... O Mano Ox falava muito isso. Rafa, não dá pra ser só o microfone, mano. Vai pra comunidade fazer alguma coisa. Eu já tinha feito, tá ligado? Em 2008, o Hip Hop contra o Crack. Inclusive antes da emissora lançar a campanha, né? Aqui estadual. Mas a gente só foi ter noção quando, de fato, a gente viu a necessidade dos nossos sonhos e projetos, eles ter que ganhar vazão, né, cara? Sim. E aí a gente não encontrou isso no poder público e caminhou independente, né? E a Flor do Gueto, eu lembro da história, né? Eu me lembro de tu me contando, assim, pô, Mano Brown, não sei o quê. E eu queria que tu contasse como é que surge o nome Flor do Gueto e tu começa a cantar rap daí, Malu. Então, Pia, essa questão do rap feminino em Porto Alegre, né? Eu sempre convivi muito com homens e meninos, né? O fato de ter as gangues em Porto Alegre, elas me formataram de uma forma mais crítica e analítica do que é ser menina e mulher no meio cultural, urbano, popular. E teve uma época que o Racionais ainda não tinha estourado. Eu até trouxe o livro ali, Sobrevivendo ao Inferno, que, digamos, é o livro que me mostrou de que forma que eu poderia ser uma MC, não só mais uma mulher. Sim. Mas sim, o que tu quer dizer, mulher? Entendeu? Mulher negra. Esse livro, né? tem citada nesse livro, né? É isso? Esse aí é o Black Book do Hip Hop, que em 2014, a Caros Amigos, né, com o prefácio do Mano Brown, resgata um pouco, né? Não vamos dizer que ele conta tudo, porque nunca se conta tudo, sempre tem várias pontas, né? Mas, digamos, é a primeira edição de um material que foi para as escolas em São Paulo, e a Caros Amigos também, junto com o Brown e a equipe que coordenou, perguntou, Malu, tu tem uma relação com o hip hop forte, né? Pelo fato dos teus feitos. E eu falei, gente, tem eu e tem uma galera. Todos os espaços que eu conquistei não foi por mim, porque eu quis estar lá. Mas sim, quando a gente fala de democracia, né, Rafa? O que é democracia? O Brasil vive uma plena democracia. Então, Racionais, em 98, eu faço uma divisão de águas, né? O Snoop Dogg, Murder Was the Case, ganhando o MTV Music Awards, saindo de dentro de um caixão, falando do extermínio da juventude negra, e Racionais ganhando o prêmio da audiência, velho, em 98. O que é isso? O que está acontecendo no mundo? A juventude negra tem voz ativa, e é o rap. Dá para entender a força disso? Sim, o rap nos anos 90, ele fez uma revolução, né, na linguagem. E eu né, precisava me informação. posicionar como uma mulher negra. A gente ia para a fila do emprego, procurar emprego. Todas as gurias que eu conhecia, uma era cabrocha da Imperadores do Samba, a outra era técnica de administração, e eu alçando o Julinho, sou aluna ex-Juliana, então o Julinho também me trouxe esse olhar cultural, social e político, de dizer, lute, se tem algo errado, lute na educação, na cultura. E o Brown, o Racionais vieram fazer uma turnê naquela época em Porto Alegre, capital, litoral, serra, enfim, iam dominar tudo fazendo show. Com o busão deles, escrito Racionais, bem humildão, sendo que Racionais já tinha vindo em Porto Alegre outras vezes e nunca deu certo. Os caras às vezes não vendiam bilheteria, eles contam no lance do Red Bull, né, a história deles de 30 anos. Então eu passei a analisar o rap de uma forma... Pá, cara, o que é ser do rap? É descer do palco, a polícia está esperando, é ser taxado, marginalizado, criminalizado. Essa era a realidade da nossa juventude naquela época. Vocês são bandido, vocês são ladrão, e uma mina quer fazer parte disso.
Minha mãe não queria deixar eu sair pra rua. Tu não vai te meter com esses bandidos, com esses marginal. Sabe, 14, 15 anos, a gente estava ali querendo curtir as músicas norte-americanas e vem Racionais, fim de semana no parque. Eu já tinha pedido para minha mãe, eu quero sair de Porto Alegre, não aguento Porto Alegre. Porto Alegre não me representa como mulher preta, porque eu já tinha vivido o racismo. Com 5 anos de idade, eu fui vítima de racismo numa escola particular. Então, eu já tinha essa consciência de quem eu era, quem eu sou, a luta de classe, a luta antirracista no meu estado, na minha capital. Então, encontrar o Racionais e trocar uma ideia com o Brau, de mano para mano, de MC para MC, foi quando eles lançaram aquela música Mulheres Vulgares, Uma Noite Nada Mais. Falei, pô, cara, tu é uma referência. Eu tava puta da cara com o cara, mano. Eu tinha que falar isso pra ele. Todo mundo, Malu, tu vai xingar o cara, tu vai peitar o cara. Eu não vou peitar, eu não vou xingar, eu quero trocar uma ideia. Será que eu posso? Sim. E daí, nessa chegada em Porto Alegre, Opinião, várias casas aí, né, acolhendo o rap da maneira como a gente entendia que nenhum outro grupo de rap tinha sido acolhido. O Racionais foi um dos que abriu a porta para esse respeito nas casas noturnas de rap, né? E aí, trocar essa ideia com o Brau me fez entender a responsabilidade que era uma mulher rimar e falar da história dela. Eu falava do desemprego. Aí tu já estava rimando já. Já, daí eu estava com a ideia pronta, sim, já estava no forno. Ainda. Aí eu tinha sido sondada pelo Labela Máfia, a Lica, né? Mas, pá, Lica, eu tô com Flor do Gueto no forno, só que eu ainda não tinha formatado o nome. Certo. E aí essa conexão com o Brau falou assim, você tem grupo, você rima? Eu falei, eu tô com um grupo no forno, já tem as minas, tá tudo ok. É uma questão de tempo agora a gente começar a fazer show, botar a nossa cara na rua mesmo, que essa era a nossa maneira, né? Não tinha TV, rádio, internet, WhatsApp, como tem hoje. E o Brau falou, eu acho que um nome que seria legal para vocês é Flor do Gueto. E aí ele até falou, é uma música que eu tenho guardada, eu não trabalhei ela ainda. Né? E eu nem sabia o conteúdo da letra. Que é no verso que diz até no lixão nasce flor, é dessa... Mais ou menos, o Brau, ele tem muita coisa que muitas vezes, como é um grupo... Inclusive até no Bug Night tem uma música que é Flor do Gueto, né? Mas todo mundo associa o grupo a essa música. Eu acredito que, como ele não falou o conteúdo da música, o pessoal associa... Pá, então essa Flor do Gueto é a Malu lá de Porto Alegre. Não, gente, ali dá pra ver que é uma declaração de amor, é um bang totalmente diferente. Né? Então, eu acho que o fato do encontro com ele foi para potencializar a mulher negra se posicionando no rap. Certo. Eu precisava me posicionar no sentido do que tu quer dizer. O Racionais fala o que ele vive. Tu vai falar o que vocês vivem? Ele deixou no ar. Sim. A Flor do Gueto vai ser só mina preta. Inclusive, até isso foi um critério. As minas que queriam fazer parte do grupo tinham que ser mulheres negras. Porque a gente falava da nossa realidade de procurar emprego, ir para a fila de uma determinada empresa 3 da manhã, 4 da manhã, e os caras diziam, não tem a vaga. Mas vai uma parceira não negra, ela consegue a vaga. O que isso quer dizer, Piá? Sabe, a gente sempre se colocou na ponta de lança do problema. Às vezes esse momento histórico exige isso, né, Malu? E as pessoas precisam entender, né, que tem certas discussões da sociedade, certas discussões são daqueles grupos, né, que precisam discutir naquele grupo, né? O Rafa, tu tem um momento que tu discute o hino do Rio Grande do Sul, falando sobre os lanceiros negros, né, cara? Tu fez o videoclipe, fez a música, né, cara? Isso deu uma repercussão muito grande, né? Porque o Rio Grande do Sul tem esse apego muito forte a esse gaúcho que é meio inventado, né? É um gaúcho urbano que tem, enfim, de uma certa forma pode ser legal, mas de uma certa forma é muito preconceituoso. Fala sobre esse teu projeto, né? Eu acho importante quando a Malu fala que ela era a ponta de lança, porque é isso, a gente também traz uma história de quem já foi ponta de lança, né? E essa história foi sonegada, foi omitida e, por vezes, criou uma série de ignorâncias aí no estado. Sim. Se a gente for avaliar o contexto de hoje, uma série de pessoas que vangloriam tais nomes como Bento Gonçalves, Davi Canabarro, Duque de Caxias, pessoas que realmente não tiveram acesso no meio escolar à real história. Sim. E, obviamente, crescem, saem do ambiente escolar, entram nas universidades, se desenvolvem profissionais ignorantes e, obviamente, isso é refletido na ponta, quando o sistema de saúde tem o pior atendimento para a pessoa negra, quando na escola
né, o jovem negro, a cada, né, 10 jovens que iniciam negro na escola, 4 acabam abandonando, evadindo, por conta também dessa não identificação, né, com o educador, com o papo que tá rolando. Então o documentário ele veio nessa ótica, né? Em 2010 eu tinha participado do RS Negro, não sei se tu lembra, Malu? Claro. Teve o kit RS Negro, a gente te saiu com uma acompanhava, música. Rafa, te acompanhava. Foi um kit que, né, foi uma tentativa, né, na época de vários atores, o governo do estado, várias pessoas do movimento negro aqui do estado que enviaram para as escolas para tentar implementar a Lei 10.639, né, que é a lei que institui o estudo da história afro no currículo escolar no Brasil. Porém, muito pouco foi feito. E aí, em 2016, depois de 5 anos que eu fiquei pesquisando, com um balizador muito forte, que foi o livro do Jeremir Machado, que é o História Regional da Infâmia, a gente, então, lança o Manifesto Porongos, numa parceria com o próprio Manuel Soares, que a gente se encontrou no Campo do Periquito, lá onde o Marquibi fazia o sarau da Zona Sul, lá na Vila Nova. E aí foi o dia que eu apresentei a parte do rap. O Manuel veio com uma outra letra que acabou se transformando no hino do final. A gente adaptou algumas palavras, algumas questões. E a gente, então, formata aquele documento histórico, né, velho? É um documento histórico, né? O clipe é o documentário, né? E ele foi para uma série de escolas, né, velho? Porque isso Muita gente trabalhou isso, né? Reforça, assim, né, cara? Tu tem a atuação fora do estado, a Malu também tem a atuação dela, seja como artista, como ativista, né? E a gente vê que fora do estado, até mesmo no estado, por isso foi importante ter o trabalho, as pessoas acham que aqui só tem uma colonização, né, alemã, italiana e polonesa, né, cara? E a contribuição do negro desde das charqueadas, né, seja com a religião de matriz africana, que os cânticos acabam influenciando o samba. Tem o Moçambique da região de Osório, tem o swing aqui, Moçambique né? tá vivo até hoje lá na região de Osório. Em 2019 eles estiveram na casa do hip hop se apresentando também. Que é o folclore, né, do Brasil e do Rio Grande do Sul, esquecido, né, cara? O hip hop, onde nós somos protagonistas dessa geração, parece que muitas vezes isso acaba não aparecendo, né, cara? E nesse período aí, a população do Rio Grande do Sul chegou a ser mais de 50% negra, né, cara? Né, essa região de Rio Grande chegou a ser o segundo polo, né, econômico do Brasil, né, mano? Tem uma explicação, né, o porquê, né? Porque era justamente a porta de entrada, né, dos navios negreiros no Rio Grande do Sul, né? E isso também é um fato que nos remete a entender por que a região sul do Rio Grande do Sul, hoje, Pelotas, Bagé, Jaguarão, Rio Grande, propriamente dito, são regiões de população... majoritariamente, às vezes ou não, mas negras, né? Ainda tem muitos remanescentes. Deixa eu botar um som aqui. Cada episódio a gente tem, cara. É muita história, hein, Rafa? Tu é novinho, mas você Deixa eu botar um som de um cara aqui, mano, que é lá de Canoas, da Matias, o Branco. Ele mandou uma rima pra gente, cara. No programa anterior a gente estava discutindo sobre rima, né? Cada um deu sua posição cachola, né? Falou que ele acha que é um bom rapper, né? O Nitrodi também deu uma ideia, né? Que são caras que desenvolveram uma maturidade artística, né? Que eu acho de um nível bem alto já, né? E o Branco, cara, mandou uma rima para mim, para participar, cara, que vocês vão assistir agora. Eu já vou dar um spoiler, né? E que, cara, ele manda uma rima que eu acho que é uma característica de um grande MC, que ele parece uma coisa muito verdadeira que ele está cantando, né, cara? Tem caras que exploram mais o flow, né? Tem outros que exploram, sei lá, a metáfora. E eu sinto nessa rima do cara algo muito verdadeiro daquele MC que, cara, quando ele rima, eu digo, esse mano tá contando a história dele, tá sendo verdadeiro, né, mano? Vamos curtir a rima do Branco aí, tá? Revolucionário de iPhone na mão, Pantera Negra de internet, Jão. Ressuscitaram Hitler, não é ficção. A Ku Klux Klan veste farda e senta o dedo. Primeiro eles atiram, pra depois perguntar. Os grandes se calaram, eu vim falar. Sem medo de tombar, sem medo de cair, sem medo de morrer. Quantas vezes já morri, tô aqui, firmão na guerra, na linha de frente, nas trincheiras sombrias da vila, um delinquente. Aos olhos do sistema, que nunca fez por mim, a não ser me usar, me escravizar, me destruir. Eu nasci morto em 82, logo fui adotado e renasci depois, glória. Não fosse a minha mãe guerreira, dona Ana, fudido eu tava no limbo mamando sangue da piranha, da puta que me pariu, moleca
então cola comigo. Não vou deixar eles virem te matar, eu prometo, vai, não tenha medo. Não sou frio, o jogo vai além do Red Label que tu abriu. Pô, entre o comunismo e a ditadura, democracia é Glock na cintura. Entre o comunismo e a ditadura, democracia é Glock na cintura. Então, cara, isso é muito louco, né? Porque tu, hein, mano? tu Tá sente... louco, salve Branco é foda. RP3 aí. Eu não sei se, enfim, se o que ele está contando é verdade, mas tu sente que é grande provável ser verdade, né? Que ele diz que foi adotado, né, muita mano? verdade, é isso aí. Eu conheço a história do Branco também e é isso, ele tem essa história. Eu acho que essa verdade ele traz em todas as letras dele, né, velho? Sim. Grande referência do rap gaúcho aí, hein? Malu, tu trouxe uns crachás aí, fala um Olha pouco os aí. crachá da mulher. Começa em 98, meu crachá. Ressalta algum aí importante da tua história aí pra dividir Aqui, com a mostra gente. pra cá, Pia. Isso é um como Essa MC. é uma credencial presencial, né, de uma banda que eu tive orgulho de atuar junto, que é a Zamp. Aham. Né, satisfação aí poder ter encontrado mulheres, né? Sim. Eu acho que quando eu conecto com as gurias, eu ainda era só uma simpatizante, eu não era uma ativista e uma militante, eu era uma mina que curtia rap, né? E admirava esse estilo de vida que já existia. Então, quando a gente foi com a Carol Anchieta, com a Carla, com a Rose, as gurias iam se apresentar lá, elas puxaram a Carol e puxaram eu. Da hora, hein, maluco? Tá, mano, isso aí não tem, Legal. sabe? Então, pra mim, essa credencial aqui, 98, a gente lá no Planeta Atlântida já fazendo história, foi muito bom, né, Piá? Depois, Mano Nitrodi, Red Bull Hip Hop Rua, também um baita de um evento que traz o hip hop de Porto Alegre como protagonista, Piá. Acho que isso é uma das coisas que se destaca, né? O quanto a gente cresceu com o apoio do rap do sudeste do país, Sim. né? Eu acho que depois veio várias vertentes, a gente tem rapadura, né? O norte, o sul, o sudeste Sim. se levanta Sim, e diz de o outros sul lugares, existe. hein? Essa é a nossa bandeira de mostrar. É isso. E no lado social e político também vem o Projeto Juventude, junto com o Instituto Cidadania, que resgata também essa importância de não só ficar nos palcos, pra cá, ai, sou bem doida, gente, para os palcos, mas também para o lado da onde a gente fala tanto nas nossas letras, Sim. que é a periferia. Depois vem o hip Se eu hop. soubesse, eu tinha trazido uma penca de coisa aí, Deus, ó, eu falei, Piá. Piá, eu sou Eu vim nojenta. desarmado, Eu cara. sou Vim nojenta, desarmado. Piá, tu autoriza? Não pode trazer. Aí o hip hop manifesta que veio quem, né? Snoop Dogg, vem Certo. Ja Rule, vem as grandes potências do rap nacional e automaticamente o hip hop nacional se levanta. A gente tem momentos de pico e de declínio, né? Então esses espaços nós, com a Fênix Cultural, que foi a nossa forma de, digamos assim, nós somos a primeira assessoria cultural ao hip hop para atender o mercado. A gente queria que os rappers de Porto Alegre entendessem que não adianta tu cantar para ninguém. Se tu quer que um dia o Opinião, né, ou uma casa noturna como o Pepsi on Stage lote, com o teu show, galera de Porto Alegre, entende que tu tem que começar a ser um profissional, ter uma equipe, ter uma galera para tu um dia ter um ingresso pago para olhar o teu show. Esse foi o intuito da Fênix Cultural, Certo. né, que foi a primeira assessoria feminina E formatada a Prita pela nativa até hoje, né? Prita lá em São Sim, Paulo. ela participou né? de um dos programas As da loucas, Prita. né? As legal. pretas que queriam um mercado do bagulho. Sim. E isso é uma das coisas que eu falo. Ninguém sabe que Boni, um grupo que a gente chama muito, quem coordenava eles eram as minas. Não. Né? África Bambata, todas essas grandes referências masculinas, velho. Quem é que estava nos bastidores atuando, organizando e fazendo sim. tudo? Não poderia ser Sim. diferente em Porto Alegre. Sim, se não fosse a irmã do Cool Herc, Herc, né? né, A Cindy Pia? Campbell, não, talvez o hip Aí, hop tivesse molecada, outra pegaram a história. visão, a aula com a tia Malu aí, molecada. Aqui Pegaram a é o papo visão. reto, Pia. Porque a Nós gente. criamos programa. Eu queria que o o Rafa destacasse alguns projetos. Tem Rafa. atuado muito nesse lado social, enfim, tem o teu lado artístico, mas tu também
tá fazendo projetos que tu tá chamando, né, outros atores do hip hop aí para participar, né? Acho importante a coalizão desses atores. Ninguém faz né? nada sozinho, né, mano? Exatamente, eu acho importante a coalizão, acho importante essa somatória de esforço, até porque não é um sonho de uma pessoa, Sim. é o sonho de várias, né, o Museu do Hip Hop, por exemplo, uma casa do hip hop ou outro projeto é um sonho de várias pessoas, Certo. então eu acho que esse é o caminho. Mas a gente entende que esses projetos, Pierre, eles têm que ter uma convergência, uma transversalidade, não é simplesmente a gente juntar um bando de gente e criar algo que não tenha um fundamento ou não tenha uma caminhada de convergência. A gente acredita que as casas do hip hop, hoje eu faço parte da rede das casas do hip hop do Brasil, te falei que eu estava com o Nelson Triunfo, Sim. com outras pessoas e tal, nos debates muito pegados, porque é isso, né? O hip hop também se transformou ao longo desses quase 40 anos, né, Malu? Né? Quem iniciou lá atrás hoje é uma outra realidade e tem que ser respeitada a realidade Sim. de hoje. Igualmente tem que se respeitar a realidade de quem veio antes. E a Casa do Hip Hop é um projeto de base, dialoga com as juventudes. A gente entende que a UPMS, a Universidade Popular dos Movimentos Sociais, que é uma prática lá do Fórum Social Mundial de 2003, Boaventura cria, se dissemina por Porto Alegre, se espalha pelo Brasil, pela América do Sul. Ela faz um processo de formação política com lideranças que estão se constituindo ou que já se constituíram. E a gente acredita que essa é a espinha dorsal. Casa base, isso é a espinha dorsal. E o museu, seja ele do hip hop, o Museu da Infâmia, como o Juremiro deu uma ideia, né? Sim. Lançar um Museu da Infâmia um dia, saca? Pô, desmentir todas as mentiras que já nos contaram até hoje. Um museu pra isso, né? O Museu da Cultura Hip Hop, ele vem justamente para isso. Perpetuar a memória, fazer com que as histórias elas possam ser contadas por quem realmente fez elas e, obviamente, poder inspirar as outras gerações para que, talvez, esse mundo de dignidade que a gente busca, né, ele possa se tornar real, esse novo mundo possível aí, né, Malu? Sim. Como o slogan do fórum. Então, esses 3 projetos eu diria que são os principais. Agora, Que é o museu... a Casa do Hip Hop, a Universidade Popular Certo. dos Movimentos Sociais e o Museu do Hip Hop. Entendi. Né? Eu acho que esses 3 projetos, se fossem replicados, inclusive, por todos os estados do Brasil, regiões funcionais aqui do estado, cada região pudesse ter uma casa, Porto Alegre pudesse ter uma casa, talvez a gente teria uma rede ainda mais forte, inclusive um mercado alternativo da música, porque é isso, na Casa do Hip Hop em Stay hoje é um mercado alternativo, né, velho? Muita gente que não veria um show da banda X ou Y numa casa de show X ou Y, consegue lá. ir a ver na Casa do Hip Hop ou gratuito ou com preço popular. Entendi. Então isso também facilitou o acesso, né, ao produto cultural, facilitou o acesso aos artistas e a uma série de questões, né? Legal. Pô, eu quero muito agradecer a presença de vocês, tá? Ao Rafa, pelo trabalho Tamo que vem junto. fazendo social e junto com o grupo Rafuagem, Malu Viana. Tamo junto. Muito obrigado pela tua participação, né? Repartir aí um pouco da tua experiência com a música, né? Com o teu ativismo social. Quero agradecer toda a equipe aí que participou. Agradecer o Rafa, né, mais uma vez a Malu, e fiquem ligados aí nesses 8 episódios aí, muita informação, a gente trouxe aí histórias pessoais, conclusões artísticas e históricas aí do hip hop e dessa cena que acontece aqui no Rio Grande do Sul. Tamo juntão.